Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar aqui na plataforma do Embarcados. Vamos lá, o pessoal chegando aí. Tem 62 pessoas já na sala, ao vivo aqui. Pessoal, deixa aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? E é isso aí. Hoje a gente vai rolar aqui um webinar com o pessoal da ST. Eles vão trazer a nova família de microcontroladores STM32WL, subgiga multiprotocolo. Vamos lá. E quem vai fazer a apresentação hoje vai ser o Cícero Pompeu e o William Maia. Eles vão falar hoje aqui nesse webinar sobre o primeiro microcontrolador monolítico com rádio subgiga multiprotocolo, com range de frequência entre 150 MHz e 660 MHz nas modulações LoRa, GFSK, GMSK e BPSK. Também vai ser apresentado um pouco do ambiente de desenvolvimento, CubeIDE, e outras ferramentas mostrando um exemplo de aplicação LoRa. Vai ter demo ao vivo também, viu, pessoal? E muito código aí para vocês, além da apresentação, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu chamar para a sala aqui o Cícero Pompeu, que é gerente de marketing e de produto de microcontroladores da ST. Olá, Cícero. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estou sim. Ah, legal. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, a ST agradece a presença de todos, o seu tempo. Obrigado pelo Tiago, o Fábio aí dos Embarcados, pela oportunidade de estar apresentando o nosso webinar sobre o microcontrolador STM32WL. Como o próprio Tiago já mencionou, é o primeiro SoC do mercado com front-end multiprotocolo sub-GHz, tá? Incorporando um microcontrolador Cortex ou um dual-core. Neste caso, um Cortex M4 dedicado para aplicação e um outro Cortex M0 para o gerenciamento do rádio sub-GHz, tá? Tá joia, Cícero. Tá joia. Obrigado. Vamos chamar Valeu. agora para... Obrigado. Vamos chamar agora para a sala o William Maia, que é engenheiro de aplicações para microcontroladores e grande amigo aí, que o pessoal conhece também, com notório conhecimento na linha da ST. Olá, William, tudo jóia? Fala, Thiago, tudo bem? Obrigado. Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem aí em casa ou no trabalho, mas todo mundo seguro aí, podendo assistir esse webinar com a gente. Cícero deu uns spoilers aí pra gente, né? Falou um pouquinho do que a gente vai falar hoje. E eu acho que a gente pode começar, né, Thiago? Tem bastante gente na sala já? Pode sim, o pessoal já chegou, tá tudo certinho. Áudio ok, câmera ok. É com você, William. Vamos maravilha, lá. Maravilha. O Thiago prometeu um monte de coisa para vocês. Acho que é ele que vai cumprir, tá? Não, é o William. Prometi metade do que ele falou para vocês, hein? Vamos lá, pessoal. Bom, Cícero comentou com vocês, então o que a gente vai comentar hoje, apresentar para vocês hoje, né, é a nossa família de novos microcontroladores, STM32WL. Cícero deu até alguns spoilers aí do que a gente vai comentar para vocês hoje, né? Que é sobre o que a gente tem nessa família, sobre alguns dos periféricos que fazem diferença quando se trata de ter, nesse caso, né, um microcontrolador e a parte de RF integrados. Legal. Bom, para quem conhece, para quem não conhece, tem aqui alguns dos nossos part numbers, né, na verdade aqui os cores das nossas famílias. Então a gente tem um line card hoje com mais de 6 bilhões de microcontroladores STM32 que a gente já shippou, né, já entregou para clientes hoje. São mais de 60 mil clientes, e dentro desses part numbers de todos esses clientes que a gente já entregou, a nossa nova família que a gente vai comentar hoje é o STM32WL, esse carinha aqui embaixo, aqui em amarelo, né? Legal. Bom, Cícero comentou um pouco, né? Então, o que a gente decidiu fazer com essa família, tá? Então, a gente pegou um core, que talvez alguns de vocês já conheçam, que é o nosso STM32L4, um microcontrolador de Core M4 voltado para low power. Nós pegamos o nosso Core M0 Plus e nós pegamos o IP, né, a parte de rádio, para trabalhar tanto com LoRa quanto com GFSK, GMSK, BPSK e todas aquelas features de segurança, aqui também para o pessoal que já conhece os micros da ST, sabe que a gente tem alguns dos nossos micros, né? Algumas a mais que a gente incrementou nessa família e transformamos isso dentro de um único DAI
no que nós chamamos hoje, vamos apresentar hoje para vocês, que é o STM32WL, tá? Coisa bem legal esse é o primeiro core monolítico, como o Cícero comentou, do mundo, né? Então, é a primeira vez que a gente tem tudo isso num único die, no mesmo silício, né? A gente não tem nada ali de diferente na parte da construção que seja considerado algo como, né? Aqui a linha de baixo do que eu estou mostrando para vocês, um ATCB. Então, no passado, a gente tinha, inclusive, uma solução onde nós tínhamos o nosso micro, mais a parte de rádio, tá? Então, você conseguiu usar um micro da ST para rodar ali a stack do LoRa e fazer a comunicação com o rádio externo da Semtech. Isso também podia ser vendido como um módulo também, né? Então, você também podia usar um micro, mais o rádio, mais a parte da antena, mais a parte de alimentação, transformar isso num módulo. Existem algumas soluções de mercado que são System in Package, inclusive alguns dos nossos parceiros têm desenvolvido isso usando os nossos micros, por exemplo, né? Então, você tem no mesmo package um microcontrolador e um rádio, e aí eles são feitos ali wirebound, né? Tem um raio-x ali da foto de como que isso é feito. Porém, no caso do WL, a gente tem um SoC, então System on Chip. Tudo isso está dentro do mesmo die de silício, tá? Então, essa é a grande novidade nessa família. Esse é o grande diferencial do que a gente vai apresentar hoje para vocês. Bom, esse é um slide que o Cícero adora, né? Esses aqui são os 8 pontos-chave para você trabalhar dentro do WL, tá? Então, primeiro, a gente costuma comentar que ele é de LoRa, a gente vai mostrar a apresentação no finalzinho ali, uma demo, né? Tentar mostrar se der tempo, rodando em LoRa. Porém, esse é um cara que pode rodar vários tipos de modulação diferentes, inclusive vários protocolos diferentes, né? Então, tanto LoRa quanto GFSK, GMSK, BPSK. Com essa integração que eu comentei para vocês, de ter tudo dentro do mesmo die, o custo acaba sendo um atrativo bem interessante, tá? Comentei também no começo, ele é um cara dual core. Tudo isso dentro de uma plataforma aberta, ou seja, você pode criar seu código para rodar dentro do M0, pode criar seu código para rodar dentro do M4. A diferença, vou mostrar mais para frente, é o que cada core tem ali de controle dentro dessa arquitetura. A parte de low power, comentei então do L4, que é o nosso core voltado para low power. Vocês vão ver que essa família também tem bastante feature para low power. Parte de segurança, tem alguns slides para mostrar o que ele tem de segurança para vocês. Uma quantidade bem grande de variáveis, de como você pode montar o seu part number, tá? Então, packages diferentes, quantidade de memórias diferentes. A quantidade de ferramentas que a gente já tem prontas para trabalhar com essa família também é um atrativo bem interessante, tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas delas, e algumas delas até vou tentar mostrar funcionando para vocês aqui. E o mais importante, que a gente tem em todas as nossas famílias, é o nosso comprometimento de longevidade. Então, todos os nossos itens têm pelo menos 10 anos de longevidades garantidos, tá? E esse cara também entra no mesmo plano de longevidade. Maravilha. Então, vamos mostrar para vocês como que é a integração de tudo isso que eu estou falando, né? Dentro de um mesmo silício, tá? Então, na parte de modulações, comentei para vocês, o Cícero também citou para vocês no começo, que são 4 tipos de modulações diferentes. LoRa, então dentro do LoRa eu posso tanto trabalhar com o LoRaWAN, usando aí alguns desses servidores e provedores que a gente já conhece, como a Evernet, a The Things Network, LoRa IoT, ou posso, por exemplo, fazer a minha aplicação LoRa proprietária. Quero colocar meu gateway, quero subir isso para o meu servidor, quero gerenciar tudo isso, né? Não quero ter um terceiro envolvido na minha aplicação, também posso trabalhar com o WL para isso. GFSK, olha, aqui tem algumas coisas bem legais. Sigfox é um dos padrões que trabalha em cima de GFSK, então eu posso, por exemplo, rodar Sigfox, nesse carinha também. MBuzz, eu não sei se o pessoal já conhece, se já tem gente trabalhando com isso, mas é um protocolo aí voltado para a parte de metering, então ele também já tem algumas stacks, já tem algumas coisas prontas para rodar com MBuzz, e, claro, proprietário. GMSK, também posso rodar ali uma parte de rádio totalmente proprietária, onde eu escrevi meu protocolo, onde eu cuidei de toda a parte de rádio, e eu quero rodar isso no meu produto. Também é possível usando o WL. E BPSK também, aqui tanto com Sigfox quanto com uma aplicação proprietária. Legal. Eu brinco que esse ponto aqui dos slides, sempre que a gente vai apresentar para alguém, é o ponto que os engenheiros adoram de ver, né? Primeiro que tem um monte de quadradinho, um monte de quadradinho colorido. O engenheiro adora quadradinho colorido. Eu e o Cícero, a gente chegou nessa conclusão depois de várias reuniões com clientes, né? Mas isso daqui mostra a arquitetura do nosso WLE, que é a família Single Core. Então tem 2 flavors aqui de WL para vocês. Um deles, Single Core, que é o que eu estou mostrando para vocês agora. Então toda a arquitetura roda com um Core M4, que é aquele Core do L4 que eu comentei para vocês, tá? E esse cara vai ter a parte de rádio, vai ter todas as features de low power. A maioria dos periféricos de conectividade, eu acho que são poucos que são diferenciais entre single e dual core. A parte de segurança, que é um ponto muito importante, a gente tem implementado aqui também.
tá? Basicamente, o que a gente não tem aqui são os acréscimos de quando você trabalha com dual core. Então, quais serão as diferenças aqui? O que eu tenho agora com a arquitetura completa desses caras? Trabalhando com o dual core, eu vou ter regiões que o rádio, ou seja, o M0, que é quem vai estar rodando o rádio, vou mostrar isso mais para frente com mais detalhes, vai poder acessar, e vai ter coisas que a minha aplicação vai poder acessar. E tem coisas que um ou outro não podem acessar. E regiões ou periféricos que os dois podem acessar. Então, a parte de segurança gerencia isso bastante, tá? Isso é bem interessante com relação a, e se eu tiver um ataque através da interface de rádio, esse ataque pode invadir a minha aplicação e tirar um dado importante da minha aplicação? Não, existem meios de segurança para você implementar na arquitetura da sua solução para você evitar, por exemplo, esse tipo de ataque também. Vou mostrar com mais detalhes mais na frente para vocês também, tá? Pontos que eu queria ressaltar aqui. Primeiro, tanto o nosso M4 quanto o nosso M0 podem rodar até 48 MHz. Esses caras têm até 256K de flash e 64K de RAM. Essa memória ela é compartilhada, tá? Mais para frente também eu mostro como isso é possível. A gente tem uma memória só, 2 cores, 2 firmwares e tudo isso rodando ao mesmo tempo. Parte de rádio, comentamos para vocês, que ele tem toda a parte de modulação, das 4 modulações diferentes. Além disso, vou mostrar também, mas ele tem 2 saídas diferentes, né? Que você pode ter de 15 dBm ou 22 dBm. A sensibilidade para a parte de LoRa, de receptividade de LoRa, de até menos 148 dBm. Para quem trabalha com LoRa sabe o quão potente é a gente conseguir receber nessa sensibilidade, tá? Vocês vão ver mais para frente também um teste, eu vou tentar mostrar para vocês alguns resultados com relação a isso. Correntes de consumo na parte de TX e RX são coisas importantes porque, primeiro, se eu estou focado numa aplicação low power, isso é algo que vai contar. Falando em low power, esse é um cara que a gente consegue chegar a menos de 71 microamperes por megahertz, tá? Isso é claro, tem várias maneiras de você chegar nesses valores, mas eu mostro para vocês, isso em Active Mode. Em Stop 2, que é o nosso modo de wake up mais rápido, mas em que o core está desligado, também vou explicar isso mais para frente, consumindo até 1 microampere. E eu posso chegar em 31 nanoamperes em Shutdown Mode, que é com o produto totalmente desligado. Então, pensa que você quer fazer uma aplicação focada em low power, que acorda, sei lá, uma vez por mês para subir uma informação para a rede, é possível usando também o nosso WL, certo? Quantidade de periféricos, para quem conhece as famílias de microcontroladores da ST, sabe todos os periféricos que a gente tem. Então, aqui a gente vai ter as USARTs, o ART, SPI, timers, comparadores, low power e as features de segurança, que eu vou mostrar para vocês depois. Toda a parte de tensão, que é uma parte de alimentação interna, vou mostrar para vocês também um pouquinho sobre isso também. E aquele nosso velho e conhecido sensor de temperatura integrado também. Legal. Bom, comentei para vocês que existe single, existe dual core. Comentei com vocês que existiam periféricos e existiam algumas features que eram compartilhadas entre eles. Eu brinco que esse slide é o slide que o Cícero mais gosta, né? Porque toda vez que a gente fala de dual core, ele pede para eu explicar esse slide para os clientes, né? Como que é possível fazer tudo isso? A ST desenvolveu um periférico chamado IPCC. O que o IPCC faz? Ele nada mais é, esse aqui eu gosto de usar o nome que eu dei para ele, né? Que é o nosso Internal Peripheral to Cicero Communicate, que o Cícero adora comunicar sobre o que esse periférico faz, mas na verdade ele é o nosso Communication Controller, tá? Então, Interprocessor Communication Controller. É um periférico que fala entre os 2 cores, basicamente, o endereço de memória e quem quer falar com quem. Depois disso, um dos cores vai procurar naquele endereço de memória o que o outro core quer falar com ele. É dessa maneira, por exemplo, que eu faço com que o meu M0 envie as mensagens que ele está recebendo da parte de RF, como, por exemplo, do LoRaWAN, se eu estiver conectado lá no meu servidor, tá? Para o meu M4, para a minha aplicação que está rodando. Ou vice-versa. Li um sensor, quero mandar isso para o meu M0 para que ele faça a transmissão disso através da rede LoRa, por exemplo. Então, também vou usar desse IPCC, tá? Então, isso é só uma observação para explicar para vocês como que funciona essa máquina dos 2 cores. Para quem já trabalhou com algum dual core da ST, já deve ter ouvido falar do IPCC e até já deve ter trabalhado com esse cara. Outro ponto interessante. Comentei com vocês que nesses caras de dual core, vários periféricos eram compartilhados. Então, a gente tem coisas aí dentro que rodam ora com M4, ora com M0, ora com os 2, e ora com nenhum dos 2. Como que tudo isso é possível? Nós temos implementado por hardware um semáforo. Olha só que engraçado. Para quem já trabalhou com RTOS, já ouviu falar dos semáforos por firmware, né? Que você tem ali o software implementado no RTOS para fazer o controle de algum periférico, para fazer o controle de alguma área de memória, de função,
para que você não tenha duas tasks, né, acessando o mesmo periférico. Nesse caso, o que a gente fez foi desenvolver um semáforo por hardware que controla o acesso a periféricos, a regiões de memória, ou até mesmo um firmware, tá? Porque esse semáforo, ele não vai ter um controle direto ao periférico que a gente quer trabalhar. Ele é um semáforo, como expliquei, né? Como idêntico aos de software que a gente tem em alguns RTOS. Então esse é um cara que eu consigo usar por hardware para garantir que, mesmo que eu não esteja usando um RTOS, eu possa ter controle, por exemplo, de periféricos que são compartilhados entre os dois cores. Certo? Então olha só, comentei com vocês que esse cara é dual core, comentei com vocês como eles se conversam entre os dois cores, e agora mostrei para vocês como que tudo isso não vira uma bagunça dentro do core. Basicamente, então, o que a gente tem para oferecer com relação a isso? Com relação a single, com relação ao dual core, com relação a todos os encapsulamentos que a gente tem para o WL. Falei lá no começo que era uma quantidade interessante, certo? Então aqui a gente tem pelo menos 8 part numbers diferentes. Esses caras saem do WLE, que é o single core, para o WL5, que é o nosso dual core, de 48 pinos o QFN para 73 pinos BGA. Então aqui tem para todos os gostos, né? Para quem gosta de tentar dessoldar o componente na mão ali, a gente tem um QFN. Para quem gosta de pôr na máquina e sair prontinho, quentinho, tem um BGA também, tá? Então a ideia aqui, na verdade, é a gente tem um encapsulamento bem pequeno com relação a tamanho e um encapsulamento mais simples para quando você tem um produto que você quer fazer uma solda diferente, você quer talvez ter um retrabalho no produto, tá? 2 aplicações diferentes, 2 encapsulamentos diferentes, quantidade de memória também diferente entre eles, então a gente tem desde 64K de flash, 20K de RAM, até 256K de flash, 64K de RAM, tá? Esses caras vão ter até 43 pinos, que você pode trabalhar, então imagina que você tem uma aplicação que você lê vários sensores, ou que você aciona diversos periféricos ali da sua placa, isso também é possível, tá? Pensando na sua aplicação, usando esses caras também, tá? Coisas importantes. Nem todos os encapsulamentos têm todos os tipos de modulação. Então é interessante você parar, avaliar o que você quer na sua aplicação. Pô, eu só quero rodar LoRa. Não, eu quero rodar LoRa e quero rodar outro tipo de modulação. Pode ser que você tenha que escolher um part number específico com relação a isso, tá? Então é interessante notar que tem as opções com todas elas, tem opções só com um, tem opção só com outro. Então é importante a gente ficar atento nesse tipo de detalhe quando for escolher um part number aí para fazer o projeto. Maravilha. Bom, o que eu posso fazer com tudo isso que eu comentei, né? Então, eu falei para vocês, por exemplo, da parte de temperatura. Foi uma coisa que eu comentei lá no começo. Esse é um cara que ele pode trabalhar em aplicações industriais, porque ele pode rodar até 105 graus Celsius. Comentei com vocês da parte de low power, com relação à parte de acordar. Vou mostrar ainda mais detalhes sobre isso, mas esse é um cara que, por exemplo, poderia trabalhar também acordando de 5 microsegundos, coisas do tipo. Aplicações de logística, por exemplo. Esse é um cara com encapsulamento muito pequeno. Ele é um cara que seria, por exemplo, uma aplicação muito boa para você fazer aqueles produtos que vão dentro das caixas dos equipamentos eletrônicos, de quando você faz esse transporte para saber se alguém roubou aquela caixa, ou até mesmo para fazer um controle de logística, né, para saber onde está essa caixa. Então, esse é um cara que também serve para esse tipo de aplicação. Para a parte de Smart Cities. Então, imagina que é um componente que, rodando LoRa, você consegue distâncias interessantes entre 2 pontos. Você pode fazer, por exemplo, a comunicação entre postes de iluminação de rua. Então, isso também é uma aplicação interessante. Smart Home, tá? Existem algumas pessoas desenvolvendo já usando esse cara para aplicações de Smart Home. Então, você pode usar ele para fazer o controle da lâmpada da sua casa também. Para a parte de Utility, comentei com vocês com relação à parte de Smart Meter, né? Por causa do MBus. Então, também, tá? É um cara que pode trabalhar nesse tipo de aplicação. Maravilha. Isso aqui é um negócio legal, muito legal. Por quê? Tudo que a gente viu até agora, com relação à LoRa no mercado, geralmente eram soluções que a gente tinha uma quantidade maior de componentes, né? E eu até comentei do módulo ali para vocês, ou não, eu usava o módulo ali porque era mais simples. Mas no fundo, o mesmo módulo acaba sendo vários componentes soldados, certo? Esse cara, ele vai ter só um die. Então é um componente só que você solda na placa. Então, qual é a ideia aqui? A gente está falando de uma aplicação onde eu consigo integrar tudo isso num cara só, comparando com as soluções antigas, que a gente tinha transceiver de um lado, microcontrolador do outro. Tá? Isso vai reduzir em custo, que eu tinha comentado com vocês lá no começo. A parte de desenvolvimento vai ser muito mais simples, né? A gente sabe que muitas vezes a comunicação entre 2 periféricos não é algo tão simples de se fazer. A gente fala, não, é só ligar 2 fios ali, subir o firmware e está funcionando. Esse
nem sempre é tão simples assim. Então isso acaba facilitando bastante, tudo isso já está integrado lá dentro, né? Principalmente aqui porque a gente está falando da aplicação de RF, né? Então qualquer coisa que a gente faça ali na parte da placa, na parte do layout, pode acabar comprometendo, né, a nossa aplicação. Outro ponto é, se eu quisesse, por exemplo, sair de uma aplicação que fosse single core para um dual core, ou para, sei lá, subir a capacidade de processamento da minha aplicação, tendo um microcontrolador e um transceiver, a complexidade para mudar meu projeto seria um pouquinho mais elevada, né, comparado com o que a gente tem hoje, por exemplo, né, como o WL. Você pode trocar de um cara para o outro, só mudando o microcontrolador ali, com o mesmo package, com as mesmas especificações, e esse cara já rodaria com 2 cores. Maravilha. Bom, a parte de alimentação. Então, comentei com vocês que uma das diferenciais dessa família era as relações de low power dele, tá? Esse é um ponto interessante. Então, geralmente vocês vão ver gráficos semelhantes em outras famílias da ST, quando a gente apresenta e comenta sobre os nossos modos de low power, tá? Isso é uma coisa bem legal e acaba assim, é um dado que acaba atraindo bastante a atenção, porque é um microcontrolador que a gente tem lá dentro, o L4, que eu comentei, que ele é focado em low power. Então, você dificilmente vai ver em algumas aplicações ou em outros microcontroladores a quantidade que a gente tem de modos de low power, tá? Então, aqui a gente tem desde o Run, que é o nosso modo sem low power nenhum, na verdade, né, nesse caso, que é o cara que vai estar rodando até 48 MHz, com um consumo de 71 a até 115 microamperes por megahertz. Claro que esse valor muda de acordo com o que você está usando internamente, né, quais periféricos, como que eu estou usando esses periféricos, mas isso aqui é o máximo e o mínimo ali que a gente tem nessa família, tá? No modo 2, que é rodando a 16 MHz, tá? E aí tem um detalhe importante, que é usando o nosso SMPS, eu vou mostrar mais para frente o que é isso, integrado no micro, e isso consome um pouquinho mais também. Então, esse cara pode consumir até 100 microamperes ou até 115 microamperes por megahertz. Modo Sleep é um modo em que o core para, mas todos os periféricos estão rodando, tá? Então, é um modo primeiro ali que a gente chama de Sleep, né? Esse cara já reduz um pouco mais o meu consumo. Eu fico ali em torno de 28 a 35 microamperes por megahertz. O Stop 1, com a retenção de memória, então eu consigo mexer na memória, consigo escrever algo na memória caso eu precise, por exemplo, pelo DMA, mas o core está totalmente desligado nesse caso. Alguns periféricos também já estão desligados, não vão funcionar nesse modo Stop 1. Eu chego até 4.5 microamperes. Stop 2, com retenção de memória, e aí no Stop 2 a quantidade de periféricos que funcionam é menor do que a do Stop 1, mas esse cara eu consigo chegar até 1 microampere. Standby é um ponto interessante, porque eu paro tudo, paro inclusive os clocks do microcontrolador, então aqui eu já não tenho a maioria dos periféricos funcionando. No standby eu consigo trabalhar, por exemplo, com a RTC, tá? Então a RTC vai estar funcionando usando um cristal externo, nesse caso. Aqueles cristalzinhos de relógio de 32 kg. E aí eu posso, no standby, ter duas diferenças, né? Eu posso ter um pedaço de memória rodando, então se eu quero que o meu RTC escreva algo, tome alguma atitude, eu posso colocar ali um trecho de RAM, de código funcionando, tá? Ou eu posso não usar essa RAM e rodar só no standby mesmo, só para o relógio continuar rodando, para que eu não perca o relógio interno do meu produto, a 71 nanoamperes. Shutdown, desligo o microcontrolador inteiro, deixo totalmente desligado, esse cara eu chego a 31 nanoamperes. E o VBOT, que é quando eu desligo tudo, deixo ele ligado pela bateria, e ele pode manter, nesse caso, o RTC funcionando a 200 nanoamperes, ou deixar tudo desligado a 5 nanoamperes. Tá? Então, um consumo muito, muito baixo para o pessoal que gosta de aplicações low power, sabe disso. Ah, William, pô, mas você está falando de consumo, você está falando de desligar o microcontrolador, você não falou para a gente quanto tempo demora para esse cara acordar. Do lado esquerdo aqui eu tenho uma tabelinha em cinza com esses valores, tá? Então, por exemplo, o tempo que a gente mais vai demorar seria do shutdown, com tudo desligado, para ele voltar para o run, eu levaria 267 microsegundos, tá? E o que eu levo menos tempo seria o meu sleep, que é o que eu tinha comentado para vocês, que o core está desligado, ele vai levar 6 ciclos. E aí, claro, o tempo dos ciclos varia de acordo com a frequência com que a gente está rodando a nossa aplicação, certo? Então, só que uma pincelada aqui sobre a parte de low power que eu comentei para vocês. Mas aí eu comentei para vocês sobre SMPS. Essa família de microcontroladores, ela tem uma feature bem interessante para quando você quer reduzir a quantidade de componentes na sua placa. Você quer integrar ao máximo as coisas no microcontrolador. Então, ela tem dentro desse cara algumas partes em que eu consigo desenvolver a fonte para alimentar ele. Então, eu tenho uma fonte chaveada, um SMPS,
dentro do microcontrolador, que eu posso usar ela para alimentar o core, para alimentar a flash, para alimentar todos os meus periféricos. Existem versões mais simples do mesmo, então eu posso usar alguns reguladores internos, não seriam chaveadores, mas reguladores, como LDOs, também é possível. Além disso, a parte de alimentação de ADs, DACs e toda a parte analógica, ela também é separada, tá? Então isso também é uma alimentação separada que eu tenho internamente no micro. Além delas, o VDD, padrão, que todo mundo já conhece, a alimentação padrão onde eu vou ligar ele e ligar todos os periféricos. O VBAT, que eu comentei para vocês, que é o cara que vai manter tanto o meu RTC quanto o meu LSE, que é o Low Switching External, que seria o meu cristal de frequências mais baixas, 32 kg, externo ao microprocessador. E o rádio sub-GHz também tem sua própria alimentação, que é o nosso VDD-PA. Mas eu vou explicar que esse VDD-PA mais para frente, para que ele é usado, tá? Legal. Bom, quando eu mostro esses slides complexos, com vários quadradinhos, e fico 2 horas falando de slide, o Cícero sempre vira para mim e fala, Will, me explica melhor, cara. Simplifica. Falou muito, mostrou muita coisa, seja mais breve. Basicamente, então, falei para vocês de 2 soluções de fonte que tem dentro do microcontrolador que podem ser usadas para o seu projeto. Quando que eu vou usar o SMPS? Quando eu quero ter apenas ali no meu projeto um indutor, e vou usar, nesse caso, menos componentes externos, né? E consigo customizar, ou seja, otimizar a minha placa. Então, esse cara vai ser quando eu quiser trabalhar com low power, então vou ter menos componentes na placa, vou ter uma alimentação direta dentro do microcontrolador, então ele já vai conseguir fazer a parte do chaveamento, ele já consegue controlar o próprio consumo da fonte que está alimentando ele, mas existe outro lado. Se eu quero ter uma placa com um custo menor, eu posso trabalhar com LDOs também, tá? Então eu posso trabalhar com os LDOs internos do micro, usando as outras entradas que eu tinha comentado para vocês, certo? Então, 2 soluções diferentes. No caso da SMPS, como é chaveado, também tem um noise ali que ele gera, um ruído, por conta do chaveamento da própria fonte. No caso dos LDOs eu não tenho. E no caso de consumo de componentes na placa, se eu usar o LDO interno no micro, eu também reduzo a quantidade de componentes da minha BOM, tá? Então, 2 soluções bem interessantes aqui e diferentes para essa parte de fontes que eu mostrei para vocês. Legal. Bom, e aí, eu tinha comentado com vocês com relação ao que poderia estar ligado, ao que não poderia estar ligado, como que tudo isso funcionaria nos modos de low power, né? Isso aqui é um resuminho, para deixar bem claro para vocês decorarem aí, né? O que eu posso e o que eu não posso em cada um dos modos de low power do WL. Então, no modo Run, tá tudo verdinho, tudo funcionando. No modo Sleep, eu tenho o Core desligado, os periféricos, a RAM e o RF ligados. Nos modos Stop 0, 1 e 2, eu tenho o Core desligado, alguns periféricos ligados e outros não, a RAM funcionando e o RF funcionando. No Standby eu tenho o Core desligado, todos os periféricos desligados, a RAM continua funcionando, então eu tenho a retenção da RAM, então se eu estava rodando alguma coisa no meu código, ele vai estar lá, meu program counter vai estar lá no valor que eu quero, quando eu voltar eu volto de onde eu estava, né? E o RF continua funcionando, então o rádio lá vai continuar funcionando normal. Se eu receber um pacote pelo rádio, ele pode inclusive acordar o microcontrolador e voltar desse modo de low power. O modo shutdown é o shutdown, desligo tudo. Tenho tudo totalmente desligado. Então, nesse caso, vai estar o core desligado, os periféricos, a RAM e a parte de RF toda desligada, tá? Então, esse cara seria o modo de mais baixo consumo. Aqui alguns valores para vocês entenderem tudo isso que eu mostrei para vocês, com relação a consumo, com relação a onde a gente fez esses testes, né? Então, quais eram as temperaturas, quais eram as condições para tudo isso, clock para tudo isso e quais são os periféricos, tá? Mas, basicamente, aqui é para mostrar para vocês os tempos que a gente consegue acordar com relação aos periféricos que a gente já tinha rodando ou funcionando na hora dos modos de stop 0, 1 e 2, tá? Basicamente, então, 2 microsegundos até 5 microsegundos. Claro, 5 microsegundos no stop 2, que é o cara que está mais desligado, e o stop 0, que é o cara que está mais fácil de você acordar ali e voltar para a sua aplicação. Maravilha. Bom, tinha comentado com vocês sobre a diferença já das fontes. Falei para vocês dentro dessas diferenças que algumas delas tinham, inclusive, a alimentação direta para a parte de RF, certo? Na parte de RF, a gente tem uma coisa bem interessante nessa família, que são algumas configurações diferentes voltadas para lugares diferentes. Então, a gente sabe, por exemplo, que aqui no Brasil a gente tem configurações específicas para o LoRa. São configurações que não foram
designadas, vamos dizer assim, pela Centec para que cuidasse do Brasil, mas graças à nossa Anatel, a gente tem algumas restrições, então a gente tem que tentar ali se acomodar nos padrões existentes, alterando algumas configurações. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Basicamente que todas essas configurações, para poder atender qualquer lugar do mundo, são possíveis dentro do WL, tá? Então, inclusive no Brasil, né? Eu brinquei com o Cícero quando a gente começou, eu falei assim, bom, difícil vai ser a gente ter algo pronto para rodar no Brasil, né? Mas eu vou mostrar para vocês que é bem fácil da gente colocar para rodar com as nossas configurações aqui também, tá? Então, esse cara a gente tem tanto de mais de 10 dBm, quanto mais 20 dBm, então são potências diferentes para lugares diferentes, e aí a gente sabe que a potência de transmissão é um dos fatores que pode fazer com que você seja ou não certificado em alguns lugares do mundo. A sensibilidade, no caso do LoRa, FSK também, são padrões que você pode ter que alterar para a sua aplicação. E consumo em cada uma delas também é algo que a gente consegue ter configurações diferentes, tá? Para poder atender, de novo, qualquer lugar do mundo com relação a isso. Internamente, então, eu tinha comentado para vocês que a gente tem alimentações diferentes para a parte de RF. Por quê? A gente tem 2 PAs na saída do rádio. E o PA aqui de Power Amplifier. Então eu tenho ali um amplificadorzinho na saída do RF, que faz com que eu possa rodar tanto em mais 15 dBm, quanto em mais 22 dBm. Essas duas saídas são configuráveis, tá? Então o rádio ele é um periférico para o nosso microcontrolador, totalmente configurável, inclusive qual saída eu vou usar. Então eu posso, por exemplo, chavear entre as duas na minha aplicação. Se eu conseguir conexão com o meu gateway e eu acho que eu estou perto do gateway, eu posso usar o meu PA low power, com uma potência menor para consumir menos corrente. Eu não estou conseguindo me conectar no gateway, talvez esse dispositivo esteja muito longe do meu gateway. Eu posso usar o PA de high power para alcançar distâncias maiores também com o mesmo circuito de RF. Então isso acaba flexibilizando bastante a aplicação no final por conta disso. Acaba sendo muito mais fácil aqui para a gente conseguir chavear entre um e outro, né? Não precisa de uma chave de RF externo, que seria mais um componente, mais um consumo no seu projeto, e tudo isso pode ser implementado por firmware, por exemplo. Tá? Então isso ele já tem interno do nosso microcontrolador. Maravilha. Bom, além de tudo isso, já falei para vocês várias soluções para reduzir custo nessa família, já mostrei para vocês várias soluções diferentes, né, de fonte, na parte de RF. Além de tudo isso, a gente consegue, né, com um cristal simples, fazer com que o nosso microcontrolador rode tanto o LoRaWAN quanto o Sigfox, tá? Então, para o pessoal que já tinha uma aplicação rodando um desses dois protocolos, sabe que geralmente você acaba precisando de um cristal externo para esse tipo de coisa. Por quê? Basicamente por conta da precisão. Mas esses caras, eles têm um clock interno preciso e calibrado em fábrica para que você não precise, na sua aplicação, usar, por exemplo, um TCXO, que subiria o custo da sua aplicação final. Legal. Pô, tá ficando cada vez melhor em Cícero. Só fica mais barato, só fica mais fácil de fazer. Será que tem será que tem algum contra nessa família, Cícero? Acho que vai ficar difícil, hein? Tá muito fácil, assim. Tá, né? Vamos ver se a gente começa a complicar. Pelo menos para quem vai escrever o firmware, né? Vamos ver se a gente consegue. Esse cara, a gente acabou implementando no WL todas as features que nós tínhamos, tanto de segurança quanto de safety. Eu nunca sei traduzir esses dois nomes, que para mim é tudo segurança, tá? Mas um é voltado para segurança de ataques externos e um é voltado para segurança de ataques internos, ou seja, hardware e software, basicamente, tá? Vamos tentar definir dessa maneira. O que eu tenho de diferente desses dois caras, então, dessas duas diferentes frentes, né, para esse mesmo cara, nesse caso. Para a parte de safety, eu tenho então a parte de circuitos, de clock, de backup, então eu tenho pelo menos 4 clocks diferentes internos do micro. Então, se por algum motivo eu descubro que a minha aplicação, em algum dos clocks dela, eu tive algum problema, sei lá, o cristal que eu estava usando sofreu alguma danificação, eu posso mudar o clock do meu equipamento para que ele faça, a partir daí, um aviso, por exemplo, via RF, me avisando, olha, esse equipamento está com defeito, alguém tem que ir lá trocar, o clock principal dele está com um pau, não sei. Ou eu posso, por exemplo, monitorar todas aquelas entradas de fonte, que eu tinha comentado com vocês também, para caso alguma delas caia, eu tome alguma decisão. Eu tenho 2 watchdogs nessa família, então imagina que se um deles falha, ou se, por exemplo, né, eu tinha comentado que alguns periféricos ficam ligados em stand-by, e são periféricos relacionados ao RTC. O RTC tem um watchdog só dele, então eu posso programar um watchdog pelo RTC, usando um cristal externo,
de baixa frequência, que monitora o meu watchdog principal, ou que monitora toda a minha aplicação também. Então, caso tudo falhe, sei lá, meu clock parou de funcionar, eu consigo fazer esse cara acordar, dar um reset, ou tomar alguma ação no meu projeto de firmware, usando desse segundo watchdog também. Controle de ECC na memória, check de paridade nas memórias SRAMs, CRC, esse cara também tem CRC, brownout reset em todos os modos, então todos os modos low power tem esse brownout reset, eu sei quando eu estou tendo uma queda de tensão. Comentei dos modos de segurança de clock também, e alguns registradores de backup. Então eu posso usar alguns registradores para salvar algumas coisas, posso cuidar de partes do meu software ali, ou da minha aplicação, que eu quero garantir que mesmo que tudo desligue, tudo acabe, eu guarde esses dados, por exemplo. Eu também posso usar desses caras. Da parte de segurança, esse cara tem implementado já a parte de tamper detection. Ele tem proteções de escrita e leitura na memória. Então, eu tinha comentado com vocês, por exemplo, de se alguém tenta invadir minha memória, né? Dependendo de quem tenta invadir minha memória ou invadir meu programa principal, eu posso tomar uma ação, como bloquear, desligar, enviar uma mensagem. MPU, então toda a máquina de Memory Protection Unit que a gente tem para as nossas famílias, que protege contra diversos tipos de ataque, diversos tipos de leitura, a gente tem ela implementada no WL também. Proteção por IP, por software, então regiões de software em que eu só consigo acessar se eu tiver uma chave. Um True Random Number Generator, que é um gerador de número randômico real. Então eu tenho dentro desse cara um hardware que gera isso para mim, então é por hardware, não é por software. A predição desse cara é muito, muito, muito mais complexa, então eu posso, por exemplo, usar esse cara para gerar alguns códigos ou gerar algumas chaves, caso eu queira, para minha aplicação, para garantir segurança dentro da minha aplicação. Caso esse tipo de chaves não seja suficiente, a gente tem também AES, gerador de AES, acelerador de AES, então eu consigo cuidar de toda essa parte de geração de chaves internas. Todos os nossos itens, eles têm um Unique ID, que a gente garante que ele é único dentro daquela família, então eu consigo garantir que cada produto meu usando um WL tenha um ID único dele, e posso, por exemplo, fazer toda a parte de lock durante o boot, no uso da flash, né? Então, toda a parte da flash ela pode estar fechada enquanto eu estou fazendo o boot da minha aplicação, para garantir, por exemplo, que eu não tenha um acesso da minha memória flash com o equipamento desligado, ou que alguém tente ali com o probe, ler o que já estava escrito na minha memória flash, esse tipo de coisa. Então, isso é interessante. Algumas isolações, e aí por causa do dual core. Comentei com vocês que algumas coisas só estavam disponíveis no dual core. Então, eu consigo isolar o que eu tenho de hardware seguro, né, entre os core M4 e M0. A seleção do boot, eu consigo selecionar durante o boot o que vai estar ligado ou não, o que cada core vai cuidar ou não. A implementação de um secure boot, tá? Então é possível criar um boot seguro para esses caras também. Controle de debug, eu consigo fazer com que eles tenham ou não acesso pela interface de debug. Então imagina que eu subi meu firmware, não quero que ninguém mais acesse o meu core, é possível fazer isso também. A parte de instalação segura de firmware também é possível, então garantir que o meu firmware é seguro durante a gravação. A parte de update por boot de firmware seguro também é possível. A parte de gerenciamento de chaves, por exemplo, para o LoRa ou para o Sigfox. E toda a nossa biblioteca de cripto, que a gente tem para os nossos micros controladores, também já está disponível para o WL. Maravilha. Então, com tudo isso, eu não conheço hoje uma aplicação IoT, não estou duvidando que exista, pode ser que exista, o Santo falando que eu não conheço, que com tudo isso a gente não consegue aplicar usando o WL, tá? Então, olha só que legal. Com tudo isso, eu consigo ter toda a parte de segurança, de gerenciamento de chaves seguras. Eu consigo ter toda aquela parte de gestão e segurança da parte de firmware. Então, quem precisa instalar um firmware seguro sabe da complexidade que é, sabe de como é difícil garantir tudo isso. A gente tem todo um ecossistema para garantir esse tipo de ferramenta funcional dentro do WL. A parte de boot seguro também implementado. E a parte de criptografia, tá? Então, tanto a parte embarcada por hardware, que eu mostrei para vocês, que são os periféricos, como também todas as nossas bibliotecas, tá, de cripto, também já estão disponíveis para o WL. Maravilha. Bom, com isso, o que a gente tem é o SoC mais seguro do mundo. Primeiro porque a gente só tem o primeiro SoC do mundo para RF, nesse sentido, com LoRa, e todas essas features de segurança. Com isso eu consigo garantir tudo que eu comentei para vocês, na parte de acessos, na parte de criptografia, na parte de firmware, update. Então, quais são os periféricos que eu consigo garantir tudo isso? Então, toda a parte de segurança da parte de flash, toda a parte de privilégios na parte de acesso das memórias, a execução, por exemplo, do meu Core M0 pela SRAM, a parte de periféricos que são configuráveis por parte de segurança, então, tanto a AES,
a parte de DMA, eu posso fazer com que os DMAs acessem ou não um periférico, fazer com que só o DMA acesse um periférico, por exemplo. Todos os option bytes, que são as configurações que você pode fazer para essa família, garantindo ou não acesso a periféricos, a região de memória, e toda a parte de debug. Então, até mesmo o debug eu posso excluir, caso eu ache que seja necessário para a minha aplicação ser mais segura. Tá? Tudo isso disponível dentro da família do WL. Na parte de boot seguro, eu tinha comentado com vocês, então eu consigo garantir toda uma corrente da minha execução, do meu software, tá? Então, desde um reset, garantir que o boot seguro seja feito, aconteça uma autenticação desse boot e depois a execução da minha aplicação no final. Além disso, na minha aplicação, uma das coisas que eu tinha comentado é que eu poderia fazer com que um core acessasse uma região e o outro core acessasse outra região. Então, isso é possível também, tá? Então, imagine que eu não quero, por exemplo, que o meu Core M0, que é quem está rodando a minha stack de RF, acesse a minha aplicação de usuário. Ou o contrário, eu não quero que alguém suba um firmware malicioso na minha aplicação e acesse, por exemplo, a parte de RF. Então, é possível eu separar e implementar ali features de segurança separadas entre os dois cores, tá? Então, isso é possível também. Isso acaba sendo bastante interessante, porque na hora da implementação da sua aplicação, você consegue pensar nesses níveis de segurança também. Maravilha. Bom, tinha comentado com vocês que isso era dividido, né? Então, aqui é um gráfico, uma parte mais didática para você entender como isso é separado dentro deles. Então, o Core M0 vai ter regiões privilegiadas e não privilegiadas, o Core M4 vai ter regiões privilegiadas e não privilegiadas. Então, o que isso significa? Que existem áreas seguras dentro do controlador que um deles pode ou não acessar de acordo com as configurações que eu faço por software, tá? Então, isso é bem interessante na hora de desenvolver a nossa aplicação. E, de novo, além disso, como eu tenho dois cores rodando, eu posso fazer com que a parte do RF, LoRaWAN, Sigfox, acesse ou não a parte da minha aplicação. Então, isso acaba garantindo uma isolação dos dois firmwares, né, segura, para garantir que um não acesse o outro. Imagina, por exemplo, que o cara pode fazer com que o seu produto perca ou altere as configurações de rádio, para fazer com que o seu produto se conecte numa outra gateway, ou se conecte numa outra interface, para conseguir extrair os dados da sua aplicação. Ou até mesmo ele vai lá e muda o firmware da sua aplicação de rádio, para fazer com que ele mande tanto para o seu gateway, quanto para um gateway dele, consiga extrair as informações do que você está captando ali com o seu produto. Tá? Então, isso também é possível, você gerenciar esse nível de segurança dentro do WL. Todo esse monte de informação que eu falei para vocês, provavelmente ninguém guardou nada, ninguém entendeu metade do que eu falei, porque eu falei correndo. Tudo isso está documentado e está dentro do que a gente fornece junto com a documentação do WL. Tá? Então, por exemplo, a parte de Key Management Services, que eu tinha comentado para vocês, que é essa gestão das chaves, a gente tem um Application Note, que é o 5554, toda a documentação dele vem junto com a firmware library do WL, que eu vou mostrar mais para frente para vocês um pouquinho mais sobre ela também, mas só para mostrar para vocês que tudo isso também tem documentação sobre cada um desses periféricos que eu comentei de segurança, tá? E tudo isso no formato de help ali do Windows, coisa bem simples e fácil de acessar. Ô William, só para te dar um minutinho aí para você respirar, deixa eu dar um recado pro pessoal. Pessoal, esse webinar vai ficar gravado lá no embarcados.com.br/webinar, na página do evento, no mesmo local onde vocês fizeram a inscrição. Eu vou conversar depois com o Cícero e com o William para colocar também essa apresentação lá, tá? Sob autorização aí deles. E então vai ficar à disposição lá para vocês. O Cícero deixou aqui também um e-mail aqui no chat para vocês mandarem mais perguntas. E aproveitem agora para mandar a pergunta de vocês, porque o Cícero está aqui conectado, só respondendo as perguntas no chat. Aproveita, pessoal. É isso aí. Vamos lá, William. Não é todo dia que o Cícero está assim, disponível, respondendo todo mundo, hein? Obrigado. Obrigado a você, Thiago. Bom, eu tinha comentado então para vocês com relação à parte de segurança, né? Então aqui é um gráfico mostrando toda essa parte de acesso privilegiado, não privilegiado, seguro, não seguro. Como o Thiago comentou, tanto o vídeo vai estar gravado, quanto a apresentação vai sim ficar disponível para vocês, tá? Então isso aqui é um gráfico que vocês conseguem acessar e verificar depois, tá? Para vocês entenderem ali qual a região, qual o periférico, como que eu acesso, como que eu não acesso. Isso aqui é basicamente para mostrar isso para vocês. A parte da stack, então isso é um negócio legal. Eu tinha comentado com vocês com relação à parte de proteção, de acesso, como que esse fluxo roda. Então, geralmente, quando eu tenho que fazer um update de um package novo, ele vai ser detectado, vai ser lançado,
e a autenticação dele vai ter que bater com as assinaturas que eu tenho, e depois esse firmware ele é decriptado dentro do micro, tá? Então eu posso fazer uma atualização de firmware criptografado, um firmware seguro, através do rádio também, tá? Então aqui é basicamente o fluxo do que a gente vai fazer com relação a isso, e o que a gente tem hoje, né, com relação à parte de ferramentas, tanto na parte de periféricos, quanto na parte de softwares, para a gente poder cuidar dessa parte aqui, né, resolver essa parte. Então, o que é legal? O que você pode levar daqui? Primeiro, a parte de instalação de firmware seguro, boot seguro, o Secure Firmware Update, que é o nosso SFU, então ele também está disponível para o nosso WL. A parte de gerenciamento das chaves, até mostrei para vocês um pouco sobre a documentação. A parte de comunicação segura na parte do MAC do rádio, então cada um dos nossos rádios tem seu próprio MAC address. Alguns domínios seguros diferentes, que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês ali, com vários diferentes acessos aos periféricos, e a Chain of Trust, que é o que eu mostrei para vocês na parte do boot, né? Então tem toda uma sequência do nosso boot que é feita para garantir que o firmware que você está instalando no final seja um firmware seguro com relação a isso. Então isso vai garantir para a gente flexibilidade na implementação de segurança, uma proteção de IP, então eu garanto que o meu firmware, por exemplo, não consegue ser extraído dali. O meu dispositivo também não pode ser clonado, porque eu comentei com vocês sobre o Unique Device ID, a confiabilidade e o anti-hacking para o meu dispositivo, e, por exemplo, uma confiança ali, né, na manutenção de frota dos equipamentos, usando esses caras. Certo? Legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as stacks. Então, no caso do LoRaWAN, nós temos já a stack certificada pelo LoRaWAN, tanto para o nosso WLE, que é o single core, quanto para o nosso WL55. Nos dois casos ela é aberta, então vocês recebem o firmware para isso, tá? Não é um binário compilado, com tudo feito lá dentro, não, você tem o firmware, você pode alterar. Para a Sigfox, mesma coisa, nós temos esse cara certificado, já com RC1 ao RC7, também já é certificado Monarch, então para quem trabalha com Sigfox aí tem as dúvidas, esses caras estão disponíveis já também. Ela é aberta também, assim como a nossa stack para o LoRaWAN, e ela está disponível dentro do nosso site, em st.com/stm32cubewl, tá? Também para os dois cores, tá? Tanto single quanto dual core. Além de todos esses caras, a gente tem também WM Bus. Para quem não conhece, é um protocolo novo, eu tinha comentado para vocês, voltado para a parte de meter. Ele é um protocolo que pode rodar em algumas frequências diferentes, de acordo com o modo com que você quer trabalhar. Tá? Então é um protocolo, assim como o Sigfox, assim como o LoRaWAN, tem suas especificações. Ele é um cara com as camadas, né, ali de comunicação bastante complexa, tá? Então se você for comparar ele com o LoRaWAN, por exemplo, onde ele vai trafegar em cima, como que ele trabalha, tem bastante coisa para olhar. Toda a parte de API do que a gente tem, ela é integrada já com a API do MBus, tá? A gente usa da StackForce para fazer isso, então vocês têm isso também disponível para trabalhar com o MBus. Para o WL, a gente tem, inclusive, exemplos de WL rodando FOTA. Então, eu posso, por exemplo, fazer o firmware update over the air. Um dado importante que, geralmente, as pessoas vêm tirar essa dúvida com a gente, né? É quanto tempo eu levo. E quanto tempo eu levo, geralmente, depende de quão grande, né, é o seu firmware e quanto eu tenho de disponibilidade do meu provedor de LoRa nesse sentido. Então, se é o cara que está provendo LoRa para mim, é a DevThings Network, se é a Evernet, ou se é um gateway meu com toda a arquitetura proprietária, também acaba sendo necessário esse tipo de approach para pensar nesse sentido. Cícero, você queria comentar alguma coisa? Acho que não agora. É que você abriu o microfone e não sabia se você queria comentar alguma coisa. Tá tranquilo. Vamos lá. Ecossistema é a parte que eu costumo brincar, que é o Cícero agora adora brincar comigo, falando que é só o firmware, né? A partir daqui é só o firmware. Então, a partir daqui eu vou mostrar para vocês só o que a gente tem de firmware, só o que a gente tem de software, tá? Então, como todos os itens da ST, a gente tem desde de ferramentas de hardware, nesse caso aqui a gente tem uma núcleo já para o WL, toda a parte de ferramentas de desenvolvimento, então CubeMax, WL, CubeMonitor, CubeProgrammer, CubeIDE e alguns outros IDEs de parceiros nossos. E da parte de stacks, eu comentei para vocês, de LoRaWAN, Sigfox e o Wireless MBus, pela StackForce. Tudo isso a gente consegue integrar, então, usando do nosso núcleo, dentro da nossa núcleo WL55JC, tá? Que é o nosso kitzinho que eu comentei com vocês, e todo esse ecossistema de ferramentas, tanto o CubeMonitor, CubeProgrammer e CubeMax, eles têm
hoje já estão prontos, né, para o WL, mas boa parte deles tem ferramentas específicas para a gente usar para o WL, tá? Então, primeiro falando da nossa placa. Então, para quem já tem, para quem já viu, ou para quem tem curiosidade, primeiro, a gente tem 2 part numbers diferentes, de acordo com a região onde você vai implementar isso, tá? Então, o LoRa, ele pode rodar em algumas frequências diferentes de acordo com o país onde você quer implementar. Então, a gente tem 2 versões de placas, já com a parte de antena ali, com matching na antena feito, para 868, 915 e 923 MHz, é o final C1. Para 433, 470, eu tenho o final C2. Então, o que eu tenho nesse cara? Os mesmos pinos compatíveis com os shields Arduino, o nosso STMI32WL, que eu adoro brincar com o Cícero, que é o menor microcontrolador nessa placa, porque a gente tem nessa placa o nosso ST-Link V3, que ele é baseado no Core AM7 da ST. Então, o nosso gravador custa mais caro que o WL nesse kit. O gravador, por que a gente colocou um V3? Porque como você está fazendo o debug de uma aplicação de RF, que pode ser inclusive dual core, eu preciso de um debug muito rápido. Então, eu preciso que o meu debugger tenha um processador mais capaz do que eu estou tentando debugar, para esse sentido, tá? Então, por isso que a gente tem um ST-Link V3 nesse kit. Eu tô tão acostumado com aqueles kits da ST, que eu consigo tirar os jumpers ali e usar esse cara para mim. Nesse kit, a gente não consegue usar o ST-Link para gravar outra placa, tá? Porque ele é dedicado e vários pinos são ligados direto ao WL. Porém, eu consigo ligar um gravador externo no WL. Se eu quiser usar um outro JTAG, não quero usar o V3 que veio na placa, é possível também. A placa tem 4 botões, 3 LEDs, porque nenhuma aplicação funciona se a gente não tiver LEDs, e a parte de alimentação da placa também, você pode alimentar ele tanto pela USB, direto, então você liga o gravador e já está alimentado, ou usar uma fonte externa, tá? Como qualquer outra núcleo da ST. A placa, ela já é certificada CFCC, IC, ROS, já é verificada pela Sigfox e pela LoRaWAN, então o kit foi certificado, nós certificamos o kit para garantir que essa aplicação, caso você queira fazer Ctrl+C, Ctrl+V para o seu produto, ela vai estar o mais próximo possível de já ser certificada, no caso de você usar o nosso kit como referência para o seu projeto. Eu posso pegar o projeto, pôr na minha placa e usar ele como produto? Pode, porém é importante você entender que a gente não fornece o kit como produto. E aí, aqueles 10 anos de longevidade que a gente tem pro microcontrolador, pode ser que não exista pro kit, tá? Então é interessante só separar esse ponto aqui, que é a pergunta que sempre surge nos webinars aqui no Embarcado, com relação ao uso dos kits, né? Porém, todo o Gerber, todo o esquemático e todos os arquivos dessas placas são abertos. Você pode pegar ele e mandar fabricar com uma montadora, com um colega seu, sei lá, em casa. Se você tiver uma máquina para fazer 6 layers, acho que você não é tão simples, mas você consegue fazer 4 layers, no caso, desculpa. Você consegue copiar a placa do kit e usar ela como referência no seu produto também. Certo? Comentei então das ferramentas de software, falei agora da Núcleo, vamos falar do que a gente tem. CubeMX, para quem não conhece, eu vou mostrar mais para o final, vou tentar mostrar para vocês ainda uns 5 ou 6 minutinhos no final. CubeIDE, que é nosso compilador, né, a nossa ideia que usa do Eclipse. Você pode usar o Kale, você pode usar o IAR também para programar o WL. Cube Programmer e Cube Monitor são 2 ferramentas, uma de programação, uma para você fazer um debug ali da sua aplicação. O Cube Monitor, ele é uma ferramenta que você consegue fazer análise gráfica, se você quiser, você consegue subir dashboards e ver o que está acontecendo no RF, caso você queira. Já existe uma versão de Cube Monitor RF, funcional com o WL. Ele usa a porta serial para subir esse debug, vamos dizer, um debug da aplicação, né? Para subir dados e mostrar isso para você no dashboard. Tudo isso é programável via Node-RED, com arquivos JSON. Existem já esses exemplos dentro da documentação. E a gente tem uma wiki que explica, eu quero customizar esses exemplos do Cube Monitor RF para fazer a monitoração da minha aplicação. Quero modificar, quero fazer um do zero. Tem uma wiki page, está aqui o endereço para vocês, caso vocês queiram dar uma brincada também com essa ferramenta. Certo? Então, além do kit, além das stacks, a gente tem todas essas ferramentas de software que eu mostrei para vocês. O que mais que eu vou... Então, no final das contas, né? O que eu tenho com esse WL? Uma integração muito interessante da parte de hardware, uma facilidade de desenvolver, porque eu não preciso da parte do TCXO, por exemplo, packages tão simples de serem usados, em que eu posso, por exemplo, desenvolver aplicações de 2 layers. Nós temos clientes hoje já usando esse cara com aplicações de 2 layers, eu brinquei dos 6 layers, porque no kit é um cara que tem o encapsulamento de BGA. Todas as nossas stacks são abertas, todas as ferramentas que eu mostrei para vocês que são da ST são oferecidas também
de graça, tá? Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tudo que eu mostrei para vocês até agora, é fornecido de graça pela ST. A longevidade, então esse é um cara que foi lançado em 2020, a gente garante que pelo menos até 2030 ele vai continuar sendo fornecido. Na verdade, 2031, porque todo ano, em janeiro, a gente reassina, né, esse nosso agreement de que o item vai ser fornecido por mais 10 anos, tá? Aqui alguns dos nossos canais. Então, eu acho bem interessante vocês seguirem a ST nas redes sociais de vocês, seguirem a ST no YouTube, tá? Então, nosso canal do YouTube tem muito treinamento, tem muita coisa legal que a gente lança, tá? Então, dá uma pesquisada lá por ST Microelectronics no YouTube também. As ferramentas para esse cara estão todas no nosso site, todas abertas. GitHub, para quem não sabe, hoje todas as nossas ferramentas de software estão disponíveis também no GitHub. E com relação ao que eu tinha para falar para vocês dessa família, era isso. O que eu vou mostrar para vocês agora, vou tentar usar a ferramenta, é uma demo bem rápida aqui, nesses 5 minutos que sobram. Dá tempo, Thiago? Dá sim. É isso aí, William. Obrigado pela apresentação. Obrigado, Cícero, pelos comentários, por responder o pessoal aqui. Agora, pessoal, vai ter uma sessão aqui, onde o William vai compartilhar a tela dele e mostrar um pouco do Cube IDE, usando esse micro aí, o STM32WL. Vamos lá, ele vai compartilhar a tela dele. O William, faz com bastante detalhe, para mostrar para o pessoal como usa. Não fica correndo por causa do tempo não, tá bom? Faço sim, eu só tinha desligado meu microfone. Tá joia. Inclusive, eu queria dar um alô. Alô, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Cícero, alô? Alô, Terra, Will. Para quem nós também temos um webinar gravado que foi feito com os nossos especialistas de RF lá dos Estados Unidos. E muito melhores que eu. Hã? Muito melhores que eu. Não, imagina. Com certeza. No mesmo naipe. E ele, no final dessa live, entre outros assuntos, tem comentários de melhoria ou como fazer a parte de RF. Então, é um dos bruxos lá de RF que dá uma palhinha sobre a parte de matching que perguntaram aqui durante as perguntas no Q&A, tá? Então, para quem tiver interesse, é só mandar um e-mail aí para o ST Brasil, tá? Com o título STM32WL, falando que gostaria de ter o link desse seminário, tá? E nós enviaremos. Pessoal, eu não estou vendo o chat, mas o Cícero me responde o que vocês vão responder. Eu estou compartilhando a minha tela inteira, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação, só que eu não sei se para você está bom ou ruim a tela inteira. Responde no chat se dá para ver, se dá para ler, se está ruim, se não está ruim, só para eu ter ideia de como eu faço aqui. Eu posso mudar o compartilhamento para ficar mais fácil para vocês verem. Tá um pouco pequeno, viu, William? Exato, pouco pequeno, vamos tentar melhorar, deixa eu tentar. Vamos ver, tenta mudar. Pessoal, depois todo o material vai estar lá na página do embarcados.com.br/webinars, tá bom? Eu vou conversar com o Cícero também para ver se tem algumas informações adicionais, a gente coloca lá na mesma landing page que foi anunciado o webinar. William, tá melhor. Tá melhor? Tá melhor, tá um pouco maior. Vamos lá. Maravilha, vamos tentar assim então? E aí, qualquer coisa, eu vou mexendo aqui. O pessoal vai reclamando pro Cícero, aí o Cícero puxa a minha orelha. Maravilha. Então, o que eu estou mostrando para vocês, para quem não conhece, é o nosso CubeMX. Então, essa é a ferramenta que a gente usa para inicialização de projetos, para carregar exemplos, para fazer o que eu quiser com relação a um novo projeto usando microcontrolador. Você pode, inclusive, usar esse cara para, sei lá, escolher um microcontrolador para sua aplicação, tá? Não é o que eu vou mostrar hoje, o que eu quero mostrar para vocês é como eu consigo carregar um exemplo para a gente se conectar, nesse nosso caso, né, na rede da Evernet, tá? Com uma conta que eu tenho, que a Evernet se deu para a gente fazer esse tipo de teste aqui na ST. Então, meu conexão é diferente, minha tela é diferente, pode ser que sim, isso vai mudar de acordo com o seu fornecedor de serviços para a parte de LoRa, tá? Então, isso aqui é a carinha dele, eu posso fazer a pesquisa aqui por tipos de exemplos, nessa aba que eu entrei, eu quero filtrar, quero encontrar os exemplos que eu tenho para o WL, e, nesse caso, exclusivamente os exemplos que eu tenho de LoRaWAN. Então, eu já tenho alguns exemplos aqui, ó, para LoRaWAN, rodando em cima do nosso kit, da nossa núcleo WL55. Nesse caso, eu vou trabalhar com um EndNode,
que eu quero conectar numa rede que já está rodando, né, já está tudo certinho. Vou usar esse exemplo, dou 2 cliques nele, ele abre para mim perguntando onde eu quero carregar esse exemplo. Eu vou carregar nessa página, que é a pasta default. Ele está falando para mim que já existe, então dessa vez eu testei antes de mostrar para vocês, né? Então, nesse caso aqui, eu vou subscrever o projeto que eu já tinha lá dentro pronto. Esse tempinho é o tempinho que ele leva, então hoje é ao vivo. Se demorar demais, o problema é da ferramenta ou do meu computador da ST. Vocês podem mandar e-mail para o Cícero falando para ele trocar o computador do Bill. Fiquem à vontade. Rapidinho. Maravilha. O que vocês estão vendo aqui é o encapsulamento do nosso WL BGA. Tá? Então, isso aqui são os pinos que eu tenho disponível embaixo dele. Então, se eu quisesse aqui definir alguma coisa, eu poderia definir clicando nos pinos desse cara. Mas vamos focar no que a gente queria mostrar para vocês, que é como eu faço a parte de conectividade. Tá? Então, aqui, eu tenho que garantir que a parte de sub-gigahertz vai estar ligada. Nesse caso, como eu carreguei um exemplo, ele já está pronto, tá? Já está aqui conectado. Tenho que garantir que dentro do middleware, a minha stack de LoRaWAN também já está habilitada. Nesse caso, ela já vem habilitada porque eu abri um exemplo, tá? Mas caso eu fosse fazer uma aplicação do zero, são esses 2 passos iniciais que eu tenho que fazer. Ligar a parte de RF, depois ligar a minha stack de LoRaWAN. Dentro da parte de LoRaWAN, eu tenho todas as configurações aqui da minha stack. Então, tudo que eu tenho hoje disponível dentro do Cube, STM32WL, está aqui para eu configurar da maneira que eu quiser. Todas essas configurações, elas têm que bater com o que você vai ter no seu servidor da sua fornecedora, né? Então, eu estou usando um gateway próprio, quero, sei lá, fazer toda a parte de commissioning por mim mesmo. É aqui que você altera essas configurações. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, para quem nunca trabalhou com LoRa no Brasil, a gente usa um padrão muito semelhante ao da Austrália. Então, eu vou habilitar aqui para a gente ter o region da Austrália habilitado na minha aplicação. Então, estou setando aqui essa caixinha para isso. Depois disso, eu venho para a parte de application. Em application, eu vou escolher agora a região da Austrália, para que ele tenha isso habilitado para mim. O modo de ativação, a gente vai usar ABP. E aqui embaixo tem mais algumas configurações que eu gosto de mudar. Isso é bem pessoal, mas eu aconselho vocês, pelo menos para fazer os testes, seguirem algo parecido. Primeiro, o verbose level, que é a quantidade de informações que eu tenho na serial, que eu vou mostrar para vocês, da placa, eu deixo em high, então esse Hzinho. A outra coisa que eu faço é ativar o debugger, porque por padrão ela vem com o ST-Link desabilitado nos pinos do microcontrolador, que é uma daquelas features de segurança que eu comentei com vocês. Segundo ponto, interessante, todas as configurações de commissioning, né, elas estão aqui. Então aqui tem algumas coisas que eu vou precisar habilitar. Primeiro, eu quero usar um device UI estático, e o address também vai ser estático. Eu quero entrar esses valores. Esses valores, geralmente, ou você tem, ou você cria para a sua aplicação, e depois disso, você vai acabar tendo que subir eles de acordo com o seu provedor, ou a sua fornecedora, ou no caso do gateway, né, caso você esteja usando um gateway, de acordo com a sua aplicação. Tá? Então, esses valores vão variar do que eu estou colocando para o que você for colocar na sua aplicação. Estou tentando conectar na minha página da Evernet enquanto eu falo com vocês, só para garantir que a gente vai ter os valores corretos. Enquanto ele carrega isso, ali, pode falar, Cícero. Não, eu coloquei o link já aqui no chat, tá, do que o pessoal tinha feito anteriormente. Está em inglês, tá? Mas no final tem uma parte bem bacana aí do RF. Tá? Magia negra no final, cara, magia negra. Eu até brinquei com o cara que está falando sobre isso, falando que ele ia ensinar magia negra, o pessoal que estava no treinamento. Quando ele começa a mostrar uns gráficos lá, que é tudo redondo, eu falei para o Cícero aqui, meu conhecimento acaba aqui. Daqui em diante, deixa que ele fala. E ficou bem legal essa parte do nosso treinamento também. Maravilha. Bom, eu vou mostrar para vocês algumas outras configurações, enquanto minha página carrega aqui, com as configurações do que eu preciso. Um outro ponto importante, para a gente conseguir conectar, é garantir que ele vai estar em modo híbrido, tá? Então, aqui embaixo eu seleciono o modo híbrido. E agora só falta o meu commissioning, que assim que a minha página abrir, eu juro que eu mostro para vocês onde a gente põe eles.
Bom, enquanto isso, deixa eu só mostrar os próximos passos para vocês. Feito essas configurações, toda a parte de periférico, toda a parte de conectividade, do que eu precisaria, né, nesse caso, então toda a parte de RCC, que são os cristais, as configurações dos clocks, ela já está toda pronta, porque eu carreguei uma configuração aqui para gente, que era a configuração da placa, do kit da ST. Então, graças a essa configuração que já vem pronta, eu não preciso subir nenhuma configuração diferente aqui, tá? Então, essa parte já vai estar correta para gente. A parte dos periféricos que eu tinha comentado também. Então, a parte dos ADs que estão na placa, todos os timers que eu preciso para minha aplicação, no caso aqui está usando RTC, conectividade eu já tinha mostrado, multimídia a gente não está usando nada, de segurança também aqui na demo a gente não está usando nada, certo? Esses são os caras que eu tenho. Aí, conectei. Esses dados, eles vão variar, claro, de acordo com a sua aplicação, tá? Mas esses dados, geralmente, ou você pode entrar com os dados que você já tem, ou você vai gerar esses dados e passar para a sua operadora, ou para o seu serviço ali de rede, né? No caso que você estiver usando. Então, no caso do meu device UI, eu posso vir aqui, colar o valor do cara que eu tenho cadastrado aqui para mim. Na minha application UI, a mesma coisa. Então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui do que eu tenho do meu dispositivo. Parte de segurança do meu device address. Minha network session key. Will, você vai mostrar a página da Evernet? Vou. Eu vou primeiro configurar o firmware, que agora ele não vai estar conectado, né? E assim que eu terminar de configurar o firmware e gerar a minha aplicação, eu mostro a página inteira para eles e mostro aonde os dados aparecem. É que provavelmente essa página vai acabar sendo diferente para cada um, né? Porque vai variar de acordo com o provedor que eles estão usando. E aí cada um vai ter seu dashboard, mas eu mostro, é legal para a gente ver que está funcionando. E aí também para o pessoal descobrir onde eu moro, né? Vai acabar sabendo onde eu moro ali na página também. Vamos lá. Com relação, então, às configurações são essas. Feito isso, o que eu preciso fazer? Vou mandar ele gerar o código para mim. Eu acho que a configuração de projeto vai estar errada, ele não vai abrir meu KubeIDE, mas eu mando ele fazer para o KubeIDE depois. Vamos só garantir que ele vai gerar o código. Então, nesse momento, o que ele está fazendo? Pegando todas as configurações de periférico, e no caso da API, do LoRa, todas as configurações que eu subi agora para o meu dispositivo, tá? E gerando um firmware pronto, um projeto pronto, para que eu abra esse projeto para rodar minha aplicação. Aqui ele está perguntando o que eu quero fazer, eu vou pedir para ele abrir o projeto. E eu gerei de novo errado, então eu vou mostrar para vocês onde eu errei, para vocês também não errarem com vocês. Eu quero mostrar para vocês dentro do KubeIDE, então eu tinha que ter garantido aqui que a minha IDE era o KubeIDE. Como eu não gerei, ele está abrindo para mim no meu IAR. Então, vou mandar ele gerar de novo o código para mim, e agora ele gera dentro do KubeIDE. Eu não tenho um feedback do que está aparecendo, aparece só o CubeMax para vocês, né? Sim, só o CubeMax. Tá. Essa hora que vocês têm que aproveitar para fazer pergunta para o Cícero. Escreve uma pergunta bem comprida aí para ele. O pessoal tá mandando ver aqui no... Aí, ó, tem que aproveitar, cara. Aproveita que não tem nada para ver na tela e começa a escrever uma pergunta bem longa para ele. Se eu for mostrar outro software, eu tenho que parar de compartilhar e compartilhar de novo, né, Thiago? Você não está vendo meu CubeIDE agora. Desculpa, estou vendo o CubeIDE agora. O CubeIDE? Que eu dei um compilar e está processando os códigos compilando, é isso? Isso, mas deu um alerta lá, ó. Não, você está vendo o CubeMax, então, não o IDE. Desculpa. Então, beleza. Eu vou mudar. Sim. O CubeMax gerou o projeto para mim. Sim.
e eu já abri ele no CubeDE, mas é isso que eu queria saber, o que estava aparecendo na tela do webinar para o pessoal. Então eu vou parar de compartilhar de novo agora só o CubeDE para vocês verem o que eu estou vendo na tela do meu CubeDE. Beleza. Agora deve estar mostrando o CubeDE para vocês. Sim. Ele está compilando esse código que a gente gerou. E ele gerou um erro, porque provavelmente eu mandei ele abrir o projeto no meio da geração do projeto novo. A gente exclui esse cara daqui. E importa um projeto novo. Então eu vou fazer desde o zero aqui, porque vocês não estavam vendo a hora que eu fiz também. Vou tirar esse cara daqui do meu projeto. Vou importar um projeto novo. Esse projeto que eu estou importando é o projeto que o meu CubeMX gerou lá para a gente, né, depois que eu subi aquelas configurações. É possível fazer tudo isso dentro do próprio CubeDE. Eu só mostrei as duas ferramentas que eu comentei de ferramentas separadas, então eu estou mostrando para vocês onde essas ferramentas ficam, geralmente, tá? Então, dentro dos meus exemplos, eu vou ter a parte de LoRaWAN EndNode, que é o exemplo que eu acabei de gerar para a gente fazer esse teste, tá? Então, ele vai estar dentro da pasta do meu Cube, STM32Cube. Seleciono essa pasta para que ele abra o exemplo para mim e dou um Finish. Ele abre o exemplo para mim. Uma das coisas que eu posso fazer para checar é, dentro do meu middleware do LoRaWAN, verificar se em Mac Region eu tenho a região AU915. Tá? Então, a minha região está aqui dentro, aquela região que eu mandei ele adicionar no projeto. Essa é uma região que, por padrão, ele não abre. Então, eu estou usando o Eclipse. Eu posso abrir aqui, por exemplo, no meu ponto H, segurando o Ctrl e clicando com o botão esquerdo. E aqui tem todas as configurações, né, os defines das configurações, para a gente trabalhar com um padrão australiano. Né? Alguns tempos aqui são diferentes, por exemplo, para eu trabalhar com a rede da Evernet. São os tempos que eu vou alterar agora no firmware, ao vivo aí com vocês, para vocês verem como que eles têm que estar configurados para a gente, por exemplo, se conectar com a rede da Evernet. Então, aqui na linha 151, meu Max RX Window, ele vai estar em 1000, o Receive Delay vai estar em 5000, o meu Receive Delay 2 vai estar em 6000, e aqui 5.000 e 6.000, o resto está certinho. Feito isso, eu vou salvar esse arquivo, e vou mandar ele compilar para mim. Eu acho que na hora que eu subi eu fiz alguma besteira. Deixa eu só conferir se no CubeMX eu gerei o projeto certo. Estou gerando ele de novo do CubeMX, vocês não estão vendo que vocês estão com a tela do CubeDE. E esse arquivo que você alterou chama Region AU 915, isso. Uma coisa que a gente tem, isso daqui, na verdade, eu estou alterando um arquivo de uma região que já existe. Não seria o melhor caminho, né? O caminho que a gente pode fazer, eu estou mostrando porque acaba sendo um caminho mais rápido, mas uma coisa que a gente pode fornecer, então, pô, William, eu queria testar com o LA915, que a Evernet falou que existe esse arquivo. Nós fizemos uma versão para essa biblioteca nova, então fizemos aqui no Brasil esse arquivo, né, que já é basicamente todas essas configurações que você tem que alterar, garantindo já a inclusão de uma Region LA915 no firmware. Ele só não vai estar no CubeMX, porque, de novo, isso não é um padrão da Centec, né, isso não vai estar lá na stack do LoRa, disponível no site da Centec. Então, isso é algo que nós fizemos localmente para ajudar os clientes que têm trabalhado com a parte de LoRa, usando, né, o nosso STM32WL. E também, né, Will, essa parte dos tempos aí é para acomodar no backhaul daqui do Brasil, tá? Isso, exato. Se fosse tempos diferentes, você teria uma falha de comunicação. Uhum, exato. Deixa eu tentar importar de novo. Eu gerei o projeto no CubeMX, vocês não viram que eu estou mostrando só o CubeDE. Eu vou importar de novo, é basicamente os mesmos passos que eu fiz antes. Só vou garantir que ele está aqui dentro. Está aqui dentro. Eu acho que esse passo, na verdade, que eu estou repetindo, foi o que eu fiz errado. Deixa eu gerar depois de ter tirado ele da IDE, porque eu garanto que o que eu estou gerando vai estar funcional lá dentro. Esse é o único tempinho que demora para gerar o código dentro do CubeMX.
pessoal no chat aqui perguntando sobre o lead time aqui das placas, né, que está um pouco longa. Infelizmente, esse é um problema não só da ST, né? Todos nós estamos enfrentando aí um problema aí de lead times longos, tá? Que, na realidade, os nossos fornecedores de matéria-prima também estão tendo um lead time bem maior, tá? Então, por exemplo, citaram aqui 26 semanas, né? Infelizmente, é isso que está ocorrendo. Nós temos um delay aí para a entrega desse material, tá? E também de receber as placas dos nossos fornecedores. Legal. Tem alguma pergunta aí para eu responder enquanto ele gera o código aqui? Pode mandar que eu vou respondendo aqui. Já aproveita o tempo. Deixa eu ver aqui. Tem sim. Tem uma pergunta aqui do Diogo. Deixa eu fazer a pergunta do Diogo aqui. Quanto ao bootloader, ele pergunta sobre o bootloader. Eu posso usar um core para rodar uma aplicação mínima, incluindo comunicação e outro core a aplicação, e dessa forma fazer um bootloader da aplicação sem mexer na comunicação? Se eu entendi, seria rodar tanto rádio quanto uma aplicação em um core ou um outro core rodando só uma aplicação. Se é isso, Exato, sim, exato. Sem problemas. O M0, ele pode rodar tanto rádio quanto uma aplicação sua lá dentro, tá? Você pode pôr algo a mais para ele rodar. Você pode, inclusive, alterar a parte da API do LoRa, né? O único ponto com relação a isso é que aí você tem que tomar cuidado com relação a como você vai tratar toda a parte do LoRa, né? Ou da aplicação de RF, não precisa ser LoRa em si. Por quê? Porque nesse caso você pode ter dentro do seu projeto, né? Interrupções que são cruciais para a parte de RF e você não esteja tratando da maneira correta. Então, o único cuidado é esse. Mas sim, é possível. Inclusive, o FOTA que nós temos, ele roda através do M0. Então, você tem toda a parte do RF rodando, enquanto você faz a atualização do firmware usando do rádio. Ô, William, mas é uma boa ideia? É algo que você sugere fazer dessa forma? Da forma com que perguntaram, talvez não. Eu usaria o FOTA, porque o FOTA é uma aplicação já validada pela ST, tá? Então você consegue fazer a atualização do firmware usando da parte de rádio, usando a nossa FOTA, tá? Isso já está implementado. Por quê? Porque acaba sendo algo que você tem que testar muito e garantir que algumas coisas, principalmente da parte de rádio, estão sendo mantidas. Claro, se você for falar para mim, eu tenho tempo, Thiago, eu tenho uma equipe de engenharia grande para fazer e testar e validar, sim, aí não teria um problema, né? Mas hoje, pensando em tempo para entregar o seu projeto, eu acho que existem caminhos mais rápidos. Tá, joia. Will, tem uma pergunta aqui sobre se roda um RTOS. Então, seria bom falar aí do sequencer. Roda tanto o RTOS quanto o sequencer, que eu adoro falar que ele é um scheduler, por Cícero me corrigir falando que ele é o sequencer. A ST, ela desenvolveu uma aplicação mínima, caso você não queira, por exemplo, rodar um RTOS, você pode rodar com a aplicação mínima da ST. Esse exemplo que a gente está rodando, por exemplo, ele não roda com o FreeRTOS, mas alguns dos exemplos que eu tinha, que eu mostrei para vocês, ele roda com o FreeRTOS, tá? Então você pode rodar com ou sem um FreeRTOS. O importante é que você garanta que algumas tasks possam rodar de maneira concorrentes. Então você tem algumas tasks que tem que rodar, não juntas, né, não ao mesmo tempo, né, mas que seja ali feita a parte da organização delas, as tarefas, né, seja gerenciada de alguma forma. Então, nesse caso, para o caso do RTOS, a gente tem exemplos rodando no RTOS com o FreeRTOS, e a gente tem exemplos rodando sem FreeRTOS, que é o sequencer que o Cícero comentou, que é o nosso scheduler. O que mais? Tem mais pergunta aí? Porque eu acho que eu encontrei a besteira que eu fiz na hora de gerar o código aqui, e agora ele vai. Sim, tem uma com relação à parte de RF, né? Tem algumas perguntas sobre algum auxílio que a ST daria na hora de projetar o hardware. Tem uma pergunta do Crisma, né? Sobre calibração. Como você tem uma calibração com melhor precisão para garantir uma comunicação mais efetiva. Talvez o Crisma até esteja preocupado com relação a ou recebimento de pacotes indoor ou em longa distância, né? Então, o Cícero já deixou aqui, né, um link de um vídeo
do Mago, lá da ST, né, de hardware. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Cícero, e para você, William, também relacionada a hardware, se os kits que estão disponíveis, né, os Gerbers, para as pessoas que quiserem reproduzir, a parte de RF, ela está detalhada lá, né? Dá para ter um referencial para você fazer seu projeto de hardware, certo? Dá sim, dá sim. Tinha comentado até sobre esse kit que eu estou usando, né, que é a núcleo do WL, ele pode ser usado, e na verdade a gente até incentiva a usar ele como base para o seu hardware, exatamente por conta disso, tá? Porque a parte RF a gente sabe que ou você precisa de um mago, como o cara que o Cícero compartilhou o link aí, ou de um hardware de referência, né, para você não ficar tanto tempo ali tentando debugar a parte de RF. Então, minha sugestão com relação a isso sim, use os hardwares da ST, não só a núcleo, mas eu acho que a nossa Discovery, que talvez não esteja à venda, mas ela existe um reference design de uma Discovery para você usar também, que é um kit um pouquinho menor do WL também, vai estar disponível no nosso site. E não só isso, você comentou sobre auxílio também, estou desenvolvendo a minha placa com WL, cheguei num ponto crítico e queria, garantir que a parte do layout, a parte do esquema elétrico estão corretas. Como que eu posso fazer isso? A ST pode me ajudar? Sim, a gente pode ajudar. Aí procura a gente, o Cícero acho que já deixou os contatos aí para vocês no chat, né, de como vocês podem entrar em contato com a gente para cuidar dessa parte do projeto, mas conte com o nosso suporte também para isso, tá? Mas, de novo, use e abuse dos hardwares, porque todos eles têm a documentação aberta. Tá, joia. O Cícero, quer complementar mais alguma coisa com relação a hardware? Ou o Cícero está no mudo? Vamos ver. Alô? Opa. São as Sim. comodidades da vida online. Agora a gente não está ouvindo mais, Cícero. Você queria falar alguma coisa? Desligou. Acho que não. Deixa eu fazer a pergunta do Jefferson aqui, então. Do Jefferson não, do Fabiano. Uma pergunta do Fabiano. Olá, William. Olá, Cícero. Parabéns pela apresentação. O produto é muito legal. Já existe algum design de referência, software e hardware para Sigfox? Já existe. O hardware é o mesmo que eu estou usando agora. A parte de software tem a nossa API com os exemplos. Todos os exemplos que a gente tem para Sigfox vão estar dentro do Cube WL, do STM32 Cube WL. Esse cara, ele está disponível no nosso site, no endereço que eu mostrei para vocês. Então, esse é www.st.com/stm32wl. Lá tem todas as informações dessa família, todas as informações das ferramentas, tudo que já tem disponível para esse cara, vai estar lá dentro, tá? E com a parte do LoRa, do Sigfox e também, acho que o WM Bus acho que ainda não está aberto, né, Cícero? Eu não tenho certeza do WM Bus, para ser sincero. O Cícero está no mudo, eu acho. Ele está com dificuldade de nos responder. De responder, eu acho que pode ter dado algum problema de conexão. Oi. Agora sim, Cícero. Voltei. Ficou uns 5 minutos aqui, eu travado aqui, não sabia o que fazer aqui. Tá? Pode falar. Desculpa, você perguntou algo aí? Perguntei. Você sabe se a documentação do WM Bus está ouvindo, Cícero? Acho que não. Oi? Sim, o Cícero está ouvindo. Você sabe se a... Maravilha. Você sabe se a documentação do WM Bus ela está aberta? A gente consegue achar a parte de WM Bus no site da ST? Eu não tenho certeza, dessa biblioteca só. Eu precisaria checar como é uma coisa nova. Aliás, a gente vai ter vários... Durante esse ano, nós temos novas parcerias, tá? Mas eu acredito que o M-Bus é de um terceiro, tá? Então, que é da Stack Force, né? Que é o que eu comentei. Vai ter um custo. Pode ser que sim. Não vai ser. Mas, tirando o WM Bus, então, respondendo a pergunta, Thiago, Sigfox, LoRa e até os proprietários têm exemplos prontos, então, na nossa documentação do STM32 Cube WL. Dentro do Cube WL tem todas as bibliotecas que eu estou usando, tá? Geralmente, se você usa o CubeMax, você tem junto com o CubeMax como baixar essas ferramentas, tá? De maneira bem tranquila. Se você for administrador da sua máquina, você não passa pelo problema que eu estou passando, que é tentar gerar o código e sua máquina falar que você não tem acesso ao código que você está gerando. Mas tudo isso é gerenciado dentro do CubeMax, tá? Então fica bem tranquilo de você gerar esses códigos usando as APIs que a gente já tem no nosso site. Então tudo isso vai estar no site, ou eu posso baixar o CubeMax, STM32 CubeMax, e fazer a atualização ou fazer o download dessas bibliotecas, dessas APIs, através do próprio CubeMax, tá? Então isso sem problema algum também.
Então tá joia. Ó, tem uma pergunta do Alan. O STM32WL roda NUTX. NUTX, boa, Alan. Boa pergunta, Alan. Eu acho que até sei quem é o Alan que fez essa pergunta. Alan, eu acho que não, tá? Eu acho que não. A gente tem alguns... acho que o Cícero, você tá com o áudio atrasado. O Alan, o NUTX é quase certeza que não. Por quê? Porque das nossas frentes de software open source, a gente tem hoje desenvolvimento com o MBadOS, com o Zephyr e com o STM32 do Ino, tá? Com o MBadOS e com o Zephyr, eu sei que a gente já tem o WL portado. No STM32 do Ino, eu acho que ainda não. Eu acho que esse é um kit que não funciona ainda na plataforma do Arduino. E pro NUTX, eu acho que não, porque todo o porte do NUTX tem sido feito pela comunidade. Eu não sei se dentro do ST tem alguém apoiando com relação a pôr a mão na massa, né? Na parte de software pro NUTX. O William, ele pergunta aqui se precisa de alguma adaptação com plugins ou recursos adicionais não inclusos por padrão no ambiente de desenvolvimento. Se tem algum empecilho para rodar o NUTX. Boa pergunta, eu vou ser sincero, eu não conheço tanto o NUTX quanto eu gostaria. Não acredito que algum plugin não, porque inclusive todas as nossas bibliotecas elas são abertas. E todos os ports, tudo que a gente escreveu, tanto para o Zephyr quanto para o MBadOS também. Então eu não acredito que seja uma trava do lado da ST, talvez seja mais um trabalho de manual, né, de fazer isso, de portar, né, o que a gente tem de biblioteca para o próprio NUTX. Tá joia. Ó, o Newton tá falando uma coisa aqui no chat, deixa eu registrar. O desempenho de RF desse kit está excelente. Aí, ó. Legal, o Newton tá assistindo a gente. O Newton foi um dos caras que testou com a gente esse kit. Ele já tem o kit com ele lá, né? É um cara que tem trabalhado bastante usando essa família nossa nova. A biblioteca, quando o Newton usou, a gente nem tinha lá no CubeMax ainda. Então, ele é uma experiência. Aliás, obrigado, Newton. Nem sabia que você estaria assistindo a gente. Obrigado aí pela presença. Ô, William, o Rodrigo, ele diz que tem uma aplicação em LoRa e já comprou a placa do WL. Só que ainda não chegou, mas quando chegar, ele pergunta, né? É possível acessar vocês aqui no Brasil para ajudar com esse desenvolvimento? Quais seriam os contatos? Eu acho que é a coisa que vocês mais querem, né, William? Claro. Novos projetos, novas aplicações, né? O Cícero, eu acho que deixou um contato aí. Você pode usar o contato que o Cícero deixou. Eu confesso que eu não estou acompanhando o chat. Deixou sim. Maravilha. Esse contato você pode usar porque a gente acaba definindo... por exemplo, se você mandar um e-mail na ST falando, eu quero uma ajuda com o firmware, quem vai te ajudar é o William, aí não tem muita escolha. Eu quero uma ajuda para achar o item para comprar, aí pode ser o William, na verdade não, o William não vai te ajudar a comprar o item, mas vai ser alguém dentro da ST específico para isso. Então o contato que o Cícero deixou aí é literalmente a pessoa com quem conhece todo mundo e sabe com quem você tem que falar. Né? Como a gente tem um escritório relativamente grande, pensando em quantidade de pessoas, é importante a gente tentar direcionar desde o começo para que a gente tenha essa assertividade aí na hora de procurar a pessoa certa. Mas sim, pode entrar em contato com a gente, o contato que o Cícero deixou, e a gente está aqui para suportar exatamente isso, tá? O Newton tá aí de prova aí de quanto e como a gente ajudou ele no projeto. O Rodrigo falou que vai mandar amanhã já o e-mail. Pode mandar hoje. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Cícero. Estamos te ouvindo, Cícero. A gente está te ouvindo sim. Eu não consigo ouvir o Thiago. Você não consegue? O Thiago está falando que está te ouvindo. Então fica tranquilo, ele está te ouvindo. Vamos continuando. Tá bom. Bom, fica tranquilo. Eu estou respondendo as perguntas aqui. O código compilou e por algum motivo muito esperto eu mandei ele compilar de novo, porque a gente está com tempo sobrando, né? Vamos aproveitar, já que a gente pagou para o Thiago, vamos usar mais o tempo dele aqui. Thiago, você tem mais alguma pergunta para passar para a gente, não? Se tiver, eu já falo, já vou respondendo. Responda enquanto eu escrevo o código aqui. Tá joia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta sim, William. Pode falar. Seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você precisar do Cícero, você manda para ele, tá bom? Pode deixar. É o seguinte, o uso de SMPS é indicado caso se necessite baixo consumo e a tensão de alimentação seja maior que 2 volts? Sim, e toda a referência para você trabalhar com SMPS, ela está no Reference Manual, tá? Então, dentro do endereço que eu comentei, que é st.com,
você vai ter www.st.com/stm32wl, você vai ter a documentação de como trabalhar com esse cara, que é como você fazer o casamento ali dos componentes para o lado de fora. Mas sim, se a sua ideia é ter um consumo menor, as aplicações com SMPS vão ter um consumo menor. Não vai ser mais barata, porque você tem a inclusão de um indutor do lado de fora, tá? Mas sim, é interessante nesse sentido, tá? Beleza, William, obrigado. Certo? Ó, estamos no ponto que eu estava antes. Deixa eu ver se agora ele compila com a alteração que eu fiz. Meu indexer está falando que eu tenho um erro no middleware por causa do projeto anterior. Mas o projeto anterior não existe mais. Tá? Ele compilou agora. Só vou mandar recompilar o meu indexer. Ele sumiu o errinho que está aparecendo ali para a gente. Enquanto ele faz isso, um ponto... Aqui eu vou fazer devagar, porque aqui a gente está no ponto que eu parei da outra vez. Dentro das configurações de debug, eu tenho que criar um debug para a aplicação que eu estou rodando. Então, os pop-ups de dentro do CubeDE aparecem, né, Thiago? A minha tela de debug está aparecendo para todo mundo. Sim. Maravilha. Sim. Então, aqui eu escolho a STM32 Cortex-M, dou 2 cliques nela. Como eu já compilei meu projeto, ele já aparece aqui as configurações do projeto, tá? Então, isso é um erro constante que a gente tem com os clientes. Então, geralmente, se você tentar mandar debugar e não tiver compilado, não aparece aqui o ponto .elf que ele tem que carregar. Então, geralmente, é só você fechar, compilar o projeto que ele aparece aqui para você, certo? Dentro do debugger, só garantir que a seleção aqui é o ST-Link, rodando dentro do GDB. E aqui eu só vou mandar ele debugar. Teoricamente, a minha aplicação vai rodar na minha plaquinha. Ele vai compilar novamente, né? É isso que a gente está vendo. Deu um erro de comunicação com a minha placa. Deixa eu só conferir se meu USB está ligada. USB conectada. Vou mandar gravar de novo. Maravilha. Nada que um hard reset não resolve. Ok, então aqui eu já tenho o código rodando. O que eu vou tentar fazer para vocês agora, eu não sei se vai dar muito certo. Talvez eu faça do jeito mais fácil. Eu vou mostrar para vocês a tela da Evernet. Vou mostrar para vocês o meu terminal do meu Teraterm. Vou abrir todos eles já agora. Enquanto o código está parado no primeiro ponto ali do meu main. Então, estou abrindo minha porta serial no Teraterm. E aí você pode usar qualquer software de serial, né? O Teraterm é o que eu acabo usando mais porque ele tem várias funcionalidades simples, né? Tipo, de se implementar. E é bem completo com relação à parte de meios de comunicação. Eu vou parar o compartilhamento e abrir de novo. E agora eu vou compartilhar a tela inteira, mesmo que fique pequeno, porque eu quero que vocês vejam várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou parar. Vou voltar compartilhando a minha tela inteira. Tá joia. Vou fechar aqui a tela do webinar para vocês não verem o que o Thiago escreveu para mim. Mentira, o Thiago não escreveu nada. Não escrevi nada. Aqui é meu código. E aqui, quando eu der o play, a gente vai ver no serial, teoricamente, se eu não mentir para vocês, ele cuspiu alguns dados, que é aquele verbose level no high que eu tinha colocado. Então, ele joga aqui para mim os dados do meu device address, app UI, device address, e fala que se conectou através do ABP. A tela que o Cícero pediu para mostrar para vocês é essa tela aqui. Então, isso aqui são as configurações que eu tenho do meu dispositivo na Evernet. E toda vez que eu subo agora um novo uplink, ele me aparece aqui o horário. Então, são 4h34, 4h34 e 5, e ele vai mostrando para mim qual a potência que ele recebeu, isso, né, na antena, e qual a distância que ele percorreu de um sinal para o outro, né, quais as antenas que estão recebendo aí. Então, se alguém fizer uma triangulação e vai descobrir onde eu moro, perigoso para mim, né? Mas acho que era isso que a gente tinha para mostrar. Acabei levando mais tempo aí por conta das restrições de administrador do meu computador. Depois a gente cobra esse do Cícero também. Se é para cobrar de alguém, vamos cobrar dele, né? E a demo que eu tinha... a demo que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Então, o que a gente está vendo agora é a plaquinha funcionando. Eu acho que eu consigo, para melhorar ainda aqui a quantidade de coisas na tela, deixa eu só... Opa! Aqui. Eu consigo abrir minha câmera e mostrar para vocês a plaquinha aqui na minha mão. Se eu não desconectar o USB, ela vai continuar buscando o LED e mostrando para vocês aí no serial. Então, demorou, mas funcionou. Maravilha! Não sei se dá para ver os uplinks. Muito bom, muito bom. Dá sim. Obrigado, William. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado.
Então, gostaria de chamar, então, agora o William para as considerações finais. Vamos lá, William. Maravilha. Cícero também. Cícero, só para comentar, talvez você não tenha ouvido o Thiago, a ideia... Não, sem problemas. A ideia agora é a gente fazer as considerações finais. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que participou. Eu vi que tem uma quantidade bastante considerável de pessoas no chat. Ficou até o final aí, mesmo depois com o meu probleminha ali de acesso à pasta. Agradecer vocês também pelo interesse, né, nos nossos produtos. Agradecer também com relação a tudo que vocês perguntaram. Então, é interessante, a gente gosta de responder pergunta, tá? Então, sempre é interessante ter perguntas, porque o pessoal acaba interagindo com a gente. Cícero, alguma coisa para comentar, agradecer, falar para o pessoal que está assistindo a gente? Claro, agradecer a paciência em primeiro lugar e também que brevemente a gente vai estar fazendo um sobre o WL, só que ele vai contemplar agora do início até o final. Então, literalmente, nós também vamos colocar um parceiro para rodar um cluster, tá? Então, você literalmente vai estar programando a placa e vai até o final, quando você tem um cluster, aonde pode estar interagindo com essa plaquinha, né? Dependente do que essa placa envia como alerta, como sinal, tá? Isso vai ser possível. Então, brevemente, a gente vai estar fazendo um novo webinar sobre isso, tá? E teremos bastante novidades aí para esse ano. Com certeza, principalmente para essa família. Então, um ponto muito importante para comentar sobre isso nesse e-mail que o Cícero passou para vocês, pede para eles cadastrarem vocês também, que é o stmbrasil@st.com, para cadastrar você também no nosso mailing list. Então, a gente sempre manda essas informações também sobre famílias novas, essas coisas, né? Então, claro, além do portal Embarcados, que sempre tem novidades com relação a tudo isso que a gente lança, também tem os webinars, a gente também acaba mandando bastante coisa pelo nosso e-mail. Então, fica à vontade também para se cadastrar lá também. O próximo webinar que o Cícero comentou vai ser muito legal, porque além de fazer isso que eu fiz, a gente vai ver algo melhor do outro lado, não é só os valorzinhos estranhos lá aparecendo, né? A gente vai ver uma aplicação mesmo mostrando o valor dos sensores que estão subindo para a aplicação. Tá? Então, por favor, se cadastrem aí para assistir o nosso próximo webinar. Então, tá joia. Deixa eu me despedir do pessoal, então. Gostaria de agradecer aí a parceria com a ST. Gostaria de agradecer muito a Cícero e o William pela disponibilidade do tempo de vocês, por esse excelente webinar e pela coragem de fazer ao vivo. Viu, William? Parabéns. Isso aí. Mandou um abraço pro Cícero, que ele não está me escutando. Pode deixar. Cícero, a gente está te mandando um abraço. Todo mundo aí que está te assistindo. Obrigado. Manda ele fazer mímica aí, porque eu não... Isso, ele pediu para você fazer mímica, Thiago. É isso aí, gente. Muito obrigado, então. Maravilha. Muito obrigado, então. Parabéns pela apresentação. Pessoal, só reiterando, na landing page do webinar está disponível o replay. A gente vai deixar o replay lá, vou conversar com o William aqui para a gente deixar a apresentação também, algumas outras informações lá, tá bom? É isso aí. Eu deixei o e-mail aqui da ST, tá? Se vocês quiserem falar com o pessoal, mandem e-mail para esse e-mail. Eu combinei com o Cícero aqui que escrevam no título STM32WL no título que eles vão responder. Maravilha. Valeu, Cícero. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Boa tarde. Tchau.